Olá, galera! Estamos de novo na nossa caminhada para entender energia e trabalho. No último encontro, nós ficamos com a seguinte pergunta, ou com a seguinte promessa. Aprenderíamos um resultado muito famoso e chegou a hora de verificar isso. Olha aqui comigo no quadro, por gentileza. Nós aprendemos que a energia transferida por uma força depende da força, do deslocamento e do cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Aprendemos também, no último encontro, que o trabalho desta força F pode ser pensado como produto entre o deslocamento e a componente da força ao longo do deslocamento. E é exatamente aqui que nós vamos pensar num resultado muito famoso para o vestibular. Olha para mim. Há uma força muito querida da gente chamada força resultante centrípeta. É aquela força que aponta para o centro sempre que um veículo faz uma curva. Qual é o trabalho da força resultante centrípeta? Olha para o quadro. Imagine um corpo executando uma curva e eu gostaria que você tirasse foto dele num certo instante. A cada instante, você pode imaginar que esse corpo está percorrendo microdeslocamentos tangenciais. Deslocamentos muito pequenos, que somados nos dão a curva. Ora, se é verdade que a força resultante centrípeta é perpendicular a esses microdeslocamentos, qual é o trabalho da força resultante centrípeta? Posso escrever para você FCP ou RCP de força resultante. Qual é o trabalho da força resultante centrípeta? Usando esse resultado aqui, senhores e senhoras, o trabalho de uma força é igual ao produto entre o deslocamento e a componente da força ao longo do deslocamento. Mas quanto vale a componente da força resultante centrípeta ao longo do deslocamento? Não existe componente ao longo do deslocamento da força resultante centrípeta. Caraca! Olha para mim. Fábio, você está me dizendo que a força resultante centrípeta não tem deslocamento ao longo do deslocamento curvo? Sim! Ora, mas se não existe essa componente da força centrípeta ao longo do deslocamento curvo, então o produto, vem para a lousa, exatamente isso. Este produto é zero. O trabalho da força centrípeta, o trabalho da força resultante centrípeta sempre será nulo. O trabalho da força resultante centrípeta não existe. Ou seja, olha para mim. A força centrípeta não ajuda o movimento, nem atrapalha o movimento. O trabalho da força centrípeta não é motor e nunca será resistente. O trabalho da força centrípeta é nulo. A força resultante centrípeta não executa trabalho. Nunca, jamais, never. O passo seguinte na nossa discussão é voltarmos para esse resultado, vem para cá, e discutirmos uma outra coisa que está escondida aqui. Eu gostaria que você pensasse agora numa força cujo valor é constante. Por exemplo, acontece o deslocamento e o valor da força não muda. Nós podemos fazer esse gráfico, olha que interessante. O deslocamento vai acontecendo e o valor da força é fixo, ele é constante. Aí você diz, qual é a graça desse gráfico? Aparentemente não há graça nenhuma, não há novidade nenhuma. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa figura geométrica. Você deve perceber que isso aqui é um retângulo. Esqueça a física por enquanto. Vem para cá. Qual é a área de um retângulo? A área de um retângulo, você aprendeu a calcular em geometria básica como altura vezes base ou base vezes altura. Base
vezes altura ou altura vezes base. Se você olhar ali, a base quem é? É o deslocamento. E quem é a altura? O valor da força. Fábio, onde você quer chegar com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: esta área geométrica é exatamente o quê? Ela corresponde numericamente ao trabalho da força F. Olha lá, trabalho da força F é o produto da componente da força ao longo do deslocamento vezes o deslocamento. Ora, essa área é exatamente esse resultado aqui. Olha para mim. Você vai dizer, mas Fábio, você acabou de me ensinar uma coisa que eu já sabia. Eu não precisava do gráfico da força. Eu não precisava pensar nesse retângulozinho cuja área é o trabalho da força. Você tem razão. Mas esse tipo de técnica é muito útil numa outra situação. Olha aqui na lousa. Imaginem uma força, por exemplo, como a força elástica, cuja intensidade é variável. Senhores e senhoras, vocês não podem querer usar esta expressão ou esta. Por quê? Porque se o valor da força é variável, se Fx não tem valor constante, você não pode aplicar esta expressão matemática. O único resultado interessante até aqui é pensar no seguinte: se eu tenho o gráfico da força variável ao longo do deslocamento, apesar de eu não poder usar esta expressão, eu posso calcular o quê? Esta área. E esta área vai me dar o quê? Numericamente, ela será igual a quê? Ao trabalho desta força aqui. Olha para mim. Pode parecer bobagem, mas há muitos exercícios de vestibular que nós respondemos muito facilmente usando esse resultado. E nós vamos usá-lo no futuro. Até a próxima.